Então, Manu, o Podblé é isso daqui que a gente está falando. O Vamos conversar. Podblé é um projeto show de bola, um projeto maravilhoso que não tem dono. O Podblé é o podcast do Candomblé. Então, assim que começa esse projeto, a gente tem alguns apoiadores, que aí não tem como a gente deixar de citar. A gente tem a Pilão de Ouro, que é aqui o espaço onde a gente está agora. A Ilê Axé, que tem o nosso amigo Fernando, a Dr. José Pilintra de Osasco, que é do Eduardo, nosso amigão, nosso parceiro, a Casa São Jorge, lá de Itaquera, que é da Bruna, e Calçado Zonira, que é o melhor calçado do Brasil, que veste aí, calça o povo do Candomblé e de todas as matrizes africanas. Então, vamos bater um papo descontraído com minha amiga Mãe Manu de Xangô. Fala pra gente aí, Mãe Manu. Fala um pouquinho de você. Como é hoje ser a Mãe Manu? Então, tem um monte de gente me perguntando isso. Eu falo que eu não tive tempo de pensar. Eu continuei. Então, foi um ano ajeitando a xixi, não deixando a casa, reformando a casa. Vai chorando, vai fazendo. Vai chorando, vai fazendo. E aí, quando é você, tá, já vem obrigação, já vem. Tem a festa do Ogum em dezembro, Já tá preparação. agendada, né? Tem Iaô que vai entrar. Então, essa coisa, eu não me senti. Eu acho que eu vou sentir isso quando eu parir. Eu acho. Fala assim, ó, esse Zé aí foi eu que raspei. Mas eu ainda sou a Manu. Não tem uma diferença. Eu sou a Manu. A que faz chorando, a que entende, a que ainda olha o lado humano das pessoas. Porque eu acho que algumas pessoas do Candomblé vão perdendo isso, né? Esse olhar humano. Então, assim, eu sou uma pessoa humana e eu ainda não caio minha ficha. Eu acho que eu entendo assim bem o que você está falando sobre essa coisa do perder um pouquinho a humanidade. É quando a coisa começa a ficar mecânica. Exatamente. E é preocupante isso, e congelado. né? E eu entendo também, porque assim, é tanta decepção. É tanta pancada. É tanta pancada. Então eu vi isso acontecer com minha Rosinha, eu vi isso acontecer com meu pai. E aí eles vão ficando um pouco mais frios, até pra sobreviver. Sim. Entendeu? Então é o que eu falo. Eu falava pro meu pai, porque você sabe, eu tinha minha casa, que meu pai falava que era Jabereçu. Por quê? Eu abri a casa pra tocar pra espírito, fazia meus ebós, meus boris, minhas coisas, mas falei, não quero raspar ninguém. E aí, tem gente que tá comigo há 14 anos, 15 anos. Te acompanhando nessa Me empreitada acompanhando do nessa Jabereçu. empreitada do Jabereçu. Aí, meu pai, mano, você não vai raspar esse povo? Manuela, por que você não raspa esse povo? Tem espaço, tem... Por que você... Fala, pai, não tô preparada. Tá bom do jeito que tá. O dia que eu tiver preparada, eu aviso. E aí, em 2019, foi 2019? Foi, né? 2019 começou a pandemia? Foi. Em janeiro de 2019, viro pro meu pai e falo, pai, tô preparada. Ele, pra quê? Eu falei, pra raspar. Ele, menina, o que foi que aconteceu? Bebeu? O que foi? Eu falei, não. Eu senti, na virada do ano, eu senti, tá na hora de eu raspar esse povo. Então vai raspar lá, porque tinha um terreiro na Vila Mariana. Falei, não, eu quero, já que é pra fazer, vamos fazer direito, né? Eu quero ter minha casa, quero ter meu axé plantado, vamos procurar uma chácara. E aí a gente começou a procurar a chácara. Quando a gente acha a chácara, meu pai fica doente. Aí vem a pandemia, mas mesmo assim eu falei, ó, vamos que isso vai passar rápido, que não passou. Que não passou até agora. Mas eu falei, a gente vai arrumando as coisas e no final desse ano vai sair o primeiro barco de ouro. E aí aconteceu tudo. Nossa senhora. Só que o Orixá esperou eu falar que tava preparada, né? O Orixá esperou eu entender isso. Por isso que eu falo... Lapada por cima de lapada, né? Eu falo, eu acho que a gente precisa escutar um chamado. Por exemplo, quando eu fui abrir meu Jabereçu, também foi um chamado, né? Eu senti, e aí o seu caçador, que é o caboclo, falou, eu quero um lugar para atender o povo. Eu quero trabalhar. E aí foi isso. Só que eu achei que era uma coisinha. Vem uma pessoa, toma um passo, vai embora. E o negócio foi tomando uma proporção, tomando uma proporção, tomando uma proporção. E eu ali segurando. Porque eu não queria. Eu não queria toda essa responsabilidade. Nossa senhora. Entendeu? Eu não queria perder a minha vida pessoal. Eu não queria isso.
E a experiência que já te deu know-how pra saber que tudo isso ia E acontecer. tudo isso ia acontecer. Aí quando eu falei, enfim, tô preparada. Aí, é isso que acontece, que aconteceu. Começou a coisa toda. Nossa senhora, meu, é muito difícil. Que nem você falou, a ficha não caiu, né? Essa coisa é da casa. Mas de uma certa forma eu acho que você já tava com a ficha meio que introduzida, meio que caída, Sim. né? Quem é da casa não é da filho. Você tem e isso já tá em você. Sim. A ficha vai cair de fato mesmo quando eu raspar os primeiros lá dentro. É. E é isso. E pode ser que nunca caia, que não tem um evento que diga agora você é mãe de santo. Ai, vou esperar a posse. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que assim, é a Manu. É a Manu com mais responsabilidade. É a Manu com uma casa de 50 anos que ela não pode perder o nível. Exatamente. Então a responsabilidade aumenta. Antes era só eu. E nunca usei o nome do meu pai, né? Ainda tem isso? Nunca usei o nome do meu pai. Tanto que teve cliente que falou assim: você é filha do pai Tonhão Dogon? Você nunca falou. Não era por vergonha, porque não tinha o que ter vergonha. Era simplesmente, quero fazer a minha historinha. Que foi isso que meu pai falou pra mim. Quando ele me deu jogo, eu fui pra Bahia e fiz clientela lá. Aí voltamos da Bahia pra cá, construí a casa e comecei a jogar lá na casa do meu pai. Um belo de um dia, meu pai vira e fala assim: escuta aqui, garota. Tá muito fácil, não tá? Casa pronta, não sei o quê, Chilicinha. né? Chegou aqui, tá tudo começado. Pode procurar teu caminho, procurar teu rumo, entendeu? Respeita a minha história, entendeu? Meu sacrifício. Orgulho. Agora eu vou, veja bem, eu ainda peguei, coloquei um quartinho na frente dele, arrumei tudo bonitinho pra atender. No mesmo dia que ele, aí era o cliente dele, cliente meu. Um belo de um dia ele falou assim, próximo, né? Porque ele não tinha hora marcada, né? Chegava e ia atendendo. Aham. Aí, não, a gente é com a Manu. Nossa Senhora. Deu Eu falei, ruim. escuta aqui, garota. E aí eu fiquei muito chateada no dia. Falei, nossa. Depois eu entendi. Eu falei, é isso, eu tenho que buscar meu caminho. E se ele não tivesse me tirado dessa zona de conforto, eu talvez estaria ali ainda, inerte, parada, sem ter feito nada, entendeu? Aí começou a história como? Sem experiência. É isso. Entendeu? Continuar Cobra como? que não anda não engole sapo. Exatamente. Tem que caminhar para poder encontrar o seu rumo. E acho que é isso. Olha, eu começo. Eu ia falar assim, conta uma história engraçada pra gente do Pai Tonhão, mas a Isso gente. já é engraçado. A gente já vai começar a falar, eu já começo a lembrar de um monte, né? Eu começo a lembrar de um monte de coisa. Foram tantas coisas assim, sabe? O Pai Tonhão foi uma pessoa muito importante na minha vida. Você sabe da admiração, do amor que a gente tinha. Sim. E eu e você foi essa ligação de bate pronto. No dia que eu cheguei a primeira vez lá, já foi amor à primeira vista. É. Então é tanta coisa assim. Eu começo falando do Pai Tonhão, ainda hoje me dá um nó na garganta. A gente. Outro dia alguém falou meio assim: o Pai Tonhão, você é irmão do Pai Tonhão, né? Eu falei: eu não. Eu nunca olhei pro Pai Tonhão como irmão de santo. E falar isso pra mim é como eu falar que a mãe Luizinha é minha irmã de santo. Não são. Não foram. O Pai Tonhão foi uma pessoa que abriu a porta em determinados momentos que eu precisei, que ele me acolheu, ele me puxou a orelha, ele falou, senta aí, não é assim que funciona, você precisa ter esse rumo, mas você precisa ter noção disso. Então ele sempre foi um pai pra mim. Um pai em todos os sentidos da palavra. Em ação, né? Em ação, em chegar. E quando ele ia pra roça, a gente ficava... Ele sempre ia lá pro quarto, ficava lá com a gente. E outras pessoas ficavam. Mas normalmente acontecia sempre que assim. O pessoal ia ficando. Depois o pessoal ia procurar seu rumo e ele sempre ficava lá comigo. E aí eu falei, e aí alguém vinha chamar, olha, Pai Tonhão, vamos subir para deitar. Não, eu já tenho minha cama, já estou arrumado. E ele sempre ficava lá comigo. Então a gente tinha uma ligação muito forte. Aí a gente vai lembrar de coisas engraçadas. Poxa, eu lembro de um bocado, mas eu quero que você conte alguma coisa engraçada do Pai Tonhão que você lembra assim de bate pronto, mas que eu não estivesse, para pelo menos ser uma novidade. É tanta coisa para lembrar agora. Ele sempre transformava as situações numa coisa engraçada. Na hora parecia um drama.
Mas depois você chorava de dar risada com as coisas que ele fazia, né? Meu pai era muito intenso, então ele acabava sendo engraçado com tudo, né? Mesmo quando tava brabo. Mesmo quando tava bravo. Então, mas tanta coisa engraçada. Uma coisa engraçada, né? Não queria que eu me separasse. Não, mano, mãe de santo, um dia você vai ser mãe de santo. Mãe de santo não tem que ter marido. Tem que ter marido pra ser uma mulher de direito, uma mulher de respeito. Eu falei, pai, mas não tá dando, pai. Não vai, não sei o quê. Aí ele, Manuela, olha pra você, minha filha. Você com esse avental de gravidez, minha filha, toda acabada, parece um colchãozinho amarrado pro meio, minha filha. Ai, meu Falou, pai doeu. veja, esse menininho toda hora é McDonald's, McDonald's, McDonald's. Essa menininha cheia de não me toque, não me rele. Quem é que vai te querer, Manuela? Aí, mas eu dava risada, achava graça. Então, assim, ele fazia o bullying familiar, sabe? Mas era tudo muito engraçado. Não perdoava ninguém, Aí né? eu enfiei meu rabinho no meio das pernas, continuei com o marido mais um tempo, né? Mas ele era assim. Foi um incentivo pra aguentar mais um pouco. Pra fazer o que ele queria, né? Bullying familiar, E é bem eu posso isso. falar, eu realmente não estava preparada naquela época. Entendeu? Meu pai, ele não tinha essa coisa da psicologia, mas tinha, né? Então ele falou, vou dar um choque de realidade nela, que nem era tão verdade assim. O avental de gravidez era verdade, mas Sei. isso não é impeditivo pra muita coisa. E aí, mas eu falei, foi o jeito de dizer, você não está pronta. Entendeu? Então, assim, eu e meu pai, a gente parou de brigar, porque brigamos muito. Uhum. Porque a gente era muito parecido também. Quando eu comecei a entender, atrás dessa conversa, o que ele quer dizer com isso? E aí a gente foi se entendendo. Você aprendeu a ler as entrelinhas. Entendendo. E ele também começou a entender, lá vem Manuela com a sua psicologia. Lá vem Manuela, como que é? A mística de almanaque. Mística de almanaque, eu me lembro dessa frase, gente. Manuela é mística, meu filho. Um dia a gente conversando ele falou assim, eu não entendo isso. Me explica. Aí eu fui, comecei a falar e tudo. Ele falou, nossa, você explica muito bem. Eu falei, isso chama-se didática. A gente, quando explica de uma maneira que as pessoas conseguem entender, ele, Manuela é mística e você é didática. Entendendo. Uma vez, né, lá no espaço da Vila Mariana, tinha o terreiro. E separado ao terreiro era onde eu atendia. E eu coloquei tinha muita sala, era muito grande a casa. E aí eu coloquei umas pessoas para trabalhar lá para mim. Como diz meu pai, você é de Xangô, você gosta de dinheiro. Mas era uma coisa que eu realmente acreditava. Mas abriu um espaço para outras pessoas também ter oportunidade. Exatamente, sem misturar as estações, porque o terreiro era a parte. E uma maneira de você ajuda e recebe. E ser ajudado. Entendeu? A casa era gigante, então a parte de orixá estava toda separada, entradas separadas, tudo. Mas a sublocação é legal. Aí eu fui um monte de saco, vou trabalhar. Aí coloquei constelação familiar, barra de axis, teta healing, pra explicar tudo isso pro meu pai. Ai, e Jesus. pra explicar tudo isso, aí psicólogo e tudo mais. Meu pai foi um dia e participou de uma constelação familiar. Você imagina, Edson, o que aconteceu, né? E ele ali, quieto, e a mulher explicando, não sei o quê. E ele fala, não tô sentindo nada. Aí, entrou no campo, senhor? Não, tô sentindo nada. Vocês são muito sugestivos, minha filha. Não tô sentindo nada. Aí, quando terminou tudo na frente das pessoas, falou, Manuela, esse negócio tá errado, Manuela. Esse negócio que diz que sente, que não senti nada. Sua cabeça, o ori de vocês é fraco. Ai, gente, que saudade. Mas o bom que em vida, e não doente em cima de uma cama, em vida, ele falou, Manuela, eu acho que você... O que eu acho que eu fiz? Eu furei a bolha. Eu podia ter ficado ali embaixo da asa dele, usando o nome dele, usando a estrutura dele, quietinha ali. E eu falei, não, eu quero mais também. E ele que me empurrou pra isso. Não, mas é ótimo, até porque usar a estrutura e o nome dele era seu de direito. Mas por estourar a bolha foi maravilhoso. E a mãe Rosinha?
Porque você é uma pessoa hoje que você é Ialorixá dentro do Candomblé, mas você é uma pessoa que teve um convívio muito mais intenso com a Mãe Rosinha do que um monte de gente que diz que conheceu. Porque assim, gente, até hoje eu falo que eu ter conseguido, por escolha de orixá, chegar onde eu cheguei, pra Mãe Rosinha, esse ancestral deve estar em festa. Porque Mãe Rosinha, ela raspou quantas pessoas? Você ajudou a raspar? Quantas pessoas que você conhece? Um bocado. Um bocado. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Ela não teve a casa dela, entendeu? Ela era o Ialorixá. Só que sem dizer que era. Sem dizer que era. É isso. Entendeu? E não era por falta de mérito, gente. Não era. Não, e quantas baianas nós tivemos assim? Quantas tias a gente conheceu? Quantas tias que foram luz pro Candomblé de São Paulo, que estruturaram o Candomblé de São Paulo. Sim. E que não foram Ialorixás simplesmente na maneira de você dizer que não tiveram casa aberta. Mas outra foram Ialorixá coisa, de muita gente. Se a gente estudou, se a gente comeu, e se o Axalaquetu e Leogum está, onde chegou com meu pai, mérito dele também, que você conhece, meu pai é muito inteligente, muito esforçado, Sim. muito sério com as coisas, mas sem ela, Não teria ido Não teria até ido. onde foi, né? não. Tanto que eu falo que aconteceu algumas coisas na nossa família, na nossa casa, como acontece na casa de todo mundo, mas se Mãe Rosinha tivesse ali, não tinha acontecido. E outra coisa, Mãe Rosinha, brava, séria. Eu tenho um pouco disso dela também. Uhum. Mas a gente absorve, né? Absorve. A tirana, que eu já ouvi pessoas falarem, eu falo, tá falando da mesma Mãe Rosinha? E eu vi ela ser muito dura, mas nunca errou um palpite. Nunca errou fulano de Uma tal não palavra. presta. Nunca. Quando ela mirava e dizia, podia escrever. Tinha a vista bem lavadinha. Tinha vista lavada. Tinha, ó, oribom. Ave Maria. Entendeu? Intuição. Quando ela cismava, podia crer. E aí, mas a gente conheceu a Mãe Rosinha, a avó. Sim, ela era avó de vocês. A Mãe Rosinha morou com a gente 12 anos. Então, aqui pegava piolho. Aqui perguntava como tinha sido a escola. Aqui a gente mostrava o desenho. Aqui a gente mostrava a letra da escola. Aqui via a gente tirar o uniforme, dobrar isso, comadre. Porque além do que, ela batizou minhas bonecas. E depois desse dia, comadre. Nunca mais me chamou. Só no Hong Kong me chamava de Xangô. Só. E enquanto eu estive de Quelê. Depois nunca mais. Comadre, como a senhora tá, comadre, a gente não pode brigar, que a gente é comadre. A senhora tá nervosa, comadre. Então, assim, a gente conhece Mãe Rosinha avó, entendeu? A vulnerável também, não só de saúde. O dia a dia. O dia a dia, a pessoa que O convívio de fato, né? A pessoa que a gente olhava atrás daquelas palavras também e via aquela dor, aquela história, e ela contava muita coisa, né? O ser humano, o lado contava humano. O ser humano, contava dos filhos, contava dos maridos, contava de quando foi pra lá, que foi pra cá. Então, assim, a gente conhece a humana Mãe Rosinha. E não a Mãe Rosinha brava, que dava bronca. E não só a Mãe Rosinha ícone do Candomblé, como muita gente conheceu e admira. Alguns nem conheceram, só admiraram. Só admiraram. E eu acho isso, assim, fantástico. Porque, em comparação a algumas pessoas que falam da Mãe Rosinha e tentam falar com propriedade, são pessoas muito mais velhas de idade, cronologicamente, do que você e seus irmãos. Uhum. Mas vocês tiveram um convívio, de fato, que outras pessoas não tiveram. Outras pessoas não tiveram. E a gente fala que foi um privilégio. Foi fácil? Não. Era uma pessoa acamada, uma pessoa que recebia muita visita. Então, a nossa casa sempre era cheia de gente. Entendeu? E Mãe Rosinha pra lá, Mãe Rosinha pra cá. Ela também era muito exigente. Ela começou a ficar muito carente. Então ela chamava a gente minuto em minuto, né? Uhum. Só que a gente, calma, Mãe Rosinha. Vamos lá, Mãe Rosinha. Tanto que assim, a Mãe Rosinha nunca me beliscou, nunca me bateu, nunca fez nada comigo, nem com a Aline, nem com o Thaís, nem com a Flávia. Entendeu? Então a gente tem esse amor de vó. A avó próxima que a gente teve foi ela. E o de louça? De louça. Gente, eu me lembro tanto dessa frase. Ela não queria que meu pai adotasse Henrique.
Tanhão, filho dos outros, Tanhão. Não faça isso, Tanhão. Aí, meu pai adotou o menino. Aí ela, deixa eu ver. Aí olhou, mas é bonitinho, né? Bote ele aqui, bote ele aqui. Aí deixava de louça, que não era de louça ainda, era Henrique. Porque todo mundo era pra ser Henrique, né? Até chegar Henrique, eu era pra ser Henrique, Thaís era pra ser Henrique, Aline era pra ser Henrique. Todo mundo era Henrique. E Henrique nunca vinha, até que Henrique chegou. E ela foi se afeiçoando ao menino, e ela foi gostando do menino. Aí o menino foi crescendo, magricelinho. E ela falava assim, olha, gente, é de louça. De louça. Quem bate no Henrique, bate em Deus. Bate em Jesus Cristo. Olha esse menino. E o menino foi crescendo esperto. E embolava a véia. E ela, o dinheiro debaixo do saquinho, debaixo do travesseiro. De louça, pra tu comprar um doce. De louça. Então é essa mãe Rosinha que a gente conhece. Sim. É essa. Entendeu? E que todo mundo fala, ela era assim porque ela já tava doente. Não. Quando ela precisava dar uma bronca, você viu. Sim, com certeza. Quando ela precisava dizer a verdade, ela dizia. Pra quem fosse, em cima da cama, na cadeira de rodas, do jeito que estivesse. Mas a gente viu essa coisa. Ela preocupada com a nossa evolução, com a nossa escola. Preocupada quando seu pai tá atendendo. Tem bastante gente. Ela ali do quarto governava a casa toda. Preocupada com tudo. Era líder, de fato. Líder. Isso é o tipo de coisa que as pessoas não tiveram acesso, que eu acho que é importante. De repente, algumas pessoas precisam saber desse tipo de coisa. Precisam saber. Porque as grandes lideranças do Candomblé, eu acho que isso é uma coisa fatídica da nossa religiosidade. As pessoas são desumanizadas. Desumanizadas. Sabe? A gente começa a falar sobre tantos e tantos sacerdotes e às vezes eu vejo... eu não quero ser sacerdote, eu renego. E às vezes as pessoas se encrencam, porque fulano não foi bem criado, não é de axé porque renega o seu sacerdócio. Mas só quem já viu o quanto babalorixás e alorixás que eu vi, que cresceram, que evoluíram e depois envelheceram e ficaram sozinhos na velhice. Sozinhos. Largados. Então, gente, não vamos longe, vamos falar de um caso altamente público. O que foi aquilo com a mãe Estela? No fim da vida, a mulher virou uma bola de ping-pong. E as pessoas brigando pelo pacote da instituição. Isso é desumanizar a pessoa. É desumanizar. Por isso que a gente não estava lá, a gente não sabia o que aconteceu de fato. Sim. Mas respeitar aquela humana que estava ali. Foi desumano aquilo que aconteceu. O que veio a público foi desumano. Foi. É simplesmente terrível. Foi. E por mais que a gente não tenha conhecimento de causa ou não estava presente naqueles momentos, mas era notório o que estava acontecendo. E as pessoas, eu não acho que a casa de Candomblé tem que ser menos importante. Não. Mas a gente tem que ter um equilíbrio entre uma situação e outra. E era isso que... É isso que eu prego. E é isso que eu espero dos meus filhos, né? Olha, e eu começo a conversa assim, você quer entrar na casa? Quero, não sei o quê. Falou, aqui tem uma mulher, é uma humana, que erra, que tem dias ruins. Isso eu não tô usando desculpa pra te destratar, pra lhe tratar mal. Porque ela tá num dia ruim, né? Então eu nunca vou usar isso pra te destratar. Mas eu quero que você entenda que tem dia que eu não vou ter uma palavra. Tem um dia que eu não quero sair do quarto. Entendeu? Tem um dia que eu não vou estar bem. Tem dia que eu tô com cólica. Entendeu? E eu vou dizer pra você, meu filho, hoje eu tô com cólica. E eu nunca quero que você fale assim, a mãe de santo tem que estar pronta 24 horas por dia. E isso é horrível, porque isso já faz parte do processo de desumanização. Exatamente. Porque quando você diz isso, pai de santo não tem direito a chorar, não tem direito a sofrer, não tem... Não, gente, as pessoas são humanas. Exatamente. E é isso que eu penso, que eu prego. Se for diferente disso, não vale a pena pra mim. É isso. Entendeu? Então eu vou tentar o máximo que eu puder. O máximo que eu puder não chegar nesse ponto. Porque eu vi 2 exemplos. Mãe Rosinha e meu pai.
é muito mais perto do que o da mãe Estela, por exemplo, tal. Eu falei da mãe Estela porque é um caso notório Sim, e público, foi todo altamente mundo público, conhece. né? Mas é muito problemático. Quando a gente fala sobre relacionamentos, você tem que ter uma separação. Mais uma vez, né? Aquela situação foi horrível. Mas a gente tem uma dificuldade. Eu sou sacerdote, você é sacerdotisa, e a gente tem uma dificuldade até com um equilíbrio entre as vidas. Exatamente. Porque a gente tem uma vida, você tem uma vida particular onde você tem um relacionamento e você tem que ter um cuidado para introduzir ou separar o sacerdócio dessa pessoa, do seu relacionamento. E é pisar em ovos constantemente. Constantemente. É muito difícil. E a gente já viu muita gente errar nesse limiar, né? Então, assim, eu acho que a gente aprende com os erros dos outros, com o acerto dos outros. Então, vamos, em vez de julgar, vamos reparar. Exatamente. Né? Vamos tentar, fulano fez assim, não deu muito certo. Vamos tentar por aqui, entendeu? Sem julgar. Entendeu? Não, sem julgar. Mas é muito difícil. No dia que foi jogado e algum me escolheu e decidiu que era eu, várias pessoas chegaram pra mim e disse, acabou sua vida. Olha, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo, você não pode mais aquilo outro. Eu falei, opa, peraí. Eu tenho que deixar de ser eu? É o que eu sou. Entendeu? Eu não faço nada a ponto de ser uma coisa proibida, feia pra mãe de santo. Eu fumo, entendeu? Eu gosto de tomar minha cerveja, como você gosta. Sim. Entendeu? Vou fazer isso cuidando de orixá? Não. Vou fazer isso de preceito? Não. Entendeu? Mas eu gosto de receber pessoas na minha casa, gosto de fazer churrasco na minha casa. Eu amo, gente, eu amo fazer orô na minha casa e quando eu terminar, a gente confraternizar e todo mundo sentar e poder tomar uma cerveja. Eu não acho que seja uma coisa bacana quando você tem uma relação ruim com os filhos de santo, em que todo mundo tem que sair correndo para ir beber num cantinho. Eu não gosto disso. Ou vai embora correndo. Não é bom quando acaba tudo, o filho de santo ainda quer continuar ali. E a gente senta e bate um papo e conversa. E muitas vezes você resolve coisas nesse momento. Aí. Muitas vezes as pessoas aprendem coisas nesse momento. A gente aprende coisas nesse momento. Porque ninguém é grande demais para não aprender, como ninguém é pequeno demais para não poder ensinar. Exatamente. E eu acho que tudo isso é equilíbrio. Equilíbrio. E isso é uma coisa que nos conduz a coisa crescer de fato, ser bom ter bom para todo mundo. Igual, mãe Rosinha, a gente via ali o lado humano, via os defeitos, via os problemas. Nunca deixamos de respeitar ela. Mas é um pacote. Nunca. A gente podia ver. Nunca. Deixamos de acreditar na palavra dela, ou de respeitar o que ela estava dizendo. E não só de candomblé. Sim. Na vida. Às vezes era o contrário do que ela fez. Mas aquele negócio, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso daí. E não é o que a gente faz quando Ditado a gente dos antigos e a gente também termina seguindo isso. Seguindo. A gente diz, faça, mas a gente faz. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu falo. Quando eu falo desse olhar humano, é isso. Então eu já falo, você quer? Aqui tem uma pessoa. A mãe diz, vai ficar rico? Não vai ficar rico. O que eu te prometo aqui, o problema que você tiver, você nunca mais vai se sentir sozinho. E não é a minha presença, é a presença de orixá na sua vida. E vamos encarar o problema juntos. Exatamente. É isso daí. Não tô falando isso aqui, meu filho, atrás de uma mesa. Tô falando isso porque eu vivi isso na prática. Entendeu? Então, porque quando aconteceu comigo, meu filho faleceu, o que me suportou? O que me sustentou? Você tinha outra filha. Gente, eu não pensava nada disso. Eu só não me senti sozinha. E eu tive tanta atividade mental, eu conversando comigo mesmo. Olha, lembra de tal coisa? Era um sinal disso. Lembra de tal coisa? Era um sinal daquilo. Lembra? Então, assim, eu entendi. Tá tudo ligado. Caiu a ficha. Assim. Ok. Então, eu até ia falar sobre essa situação. Foi uma situação fatídica na sua vida. Quem quer, né? Pelo amor de Deus. E um menino tão novo, tão na flor da idade, tão comunicativo, tão singelo com as pessoas, tão educado. E a gente ficava assim,
quando a notícia chegou, todo mundo caiu, a família toda caiu em prantos e foi um baque violentíssimo. Violentíssimo. E nesse momento você encontrou Ifá? Não. Na verdade, eu encontrei Ifá 9 anos, 10 anos antes. A contragosto do meu pai. E aí eu encontrei Ifá. Só que assim, eu não fiz nada de iniciação, nem chefá. Eu tive muita sorte, porque a primeira vez ou a segunda vez que jogaram pra mim, disseram que o que eu quisesse aprender que não fosse iniciação, porque eu só poderia aprender isso se eu passasse, como é no candomblé. Sim. Era pra me ensinar. Então, o Akalá, né, o Babá Akalá, que é meu babalaô, com muito orgulho, ele foi me ensinando. E a gente foi trabalhar junto, a gente dividiu um espaço, e a gente foi trocando, e eu gosto muito de interpretar, eu gosto muito de questionar. Não, olha, peraí, eu quero, não, questionar. Mas olha, vi por aqui e por ali. E aí começou a fazer muito sentido pra mim. As portas se abriram. As portas se abriram e sem me iniciar. Porque eu morria de medo de trair minha mãe de santo. Perfeito. Porque aquela jura que eu fiz lá com 5 anos... O estigma que ficou. Aquela jura, eu fiquei com ela na cabeça. Será que se eu me iniciar aqui, eu estou traindo minha mãe de santo? E eu morria de medo das minhas ações prejudicarem os meus filhos. Né? E também não queria desagradar meu pai. Né? Meu pai com preconceito, ele não entendia. Era meio confuso, porque ele jogava búzio, não jogava Fá. Né? Mãe Rosinha falava, o babalaô não sei quem, que jogou pra não sei quem, as histórias antigas. E ela falava de babalaô, ela falava de Fá, ela falava de Odu. Entendeu? Mas tinha uma coisa, não pode falar o nome desse Odu. Não pode fazer não sei o quê. Tinha essa coisa do desconhecido. E aí eu fui tentando, mas sem sucesso. Aí quando aconteceu essa história com meu filho, eu falei, bom, a coisa que eu mais tinha medo aconteceu. Eu não tenho mais medo de nada. Aí meu filho faleceu em julho, eu me iniciei em setembro. Quebrou o tabu. Falei, pai, furei a bolha de novo. E ele, Manuela, você quer acabar com o meu nome, Manuela? Manuela, você não tem um pingo de juízo. Mas graças a Deus, de novo, antes de estar doente, ele falou com a boca dele. Manuela, Ifá foi bom pra você. Isso é maravilhoso. E ele percebeu que eu não misturei as coisas. É muito coligado, mas eu não misturei as coisas. Sim. E eu vou procurar não misturar novamente. Desde o discernimento. Eu procurei Ifá pra mim. Eu acho isso fantástico. Você falou de uma coisa muito, muito interessante, assim. Eu já questionei isso em tantos momentos. Os antigos tinham muito, né? Essa coisa de... você via antigos que chegavam a falar com muita propriedade de Odu. Sim. Mãe Rosinha era uma delas. Então você via que tinha um aprofundamento, houve uma ligação, houve... Mãe Rosinha falava de Ebé. Então, e aí você vê todo esse conhecimento que foi absorvido e ao mesmo tempo você via, não pode falar o nome desse Odu. Por exemplo, o Odu de número 7. Que a gente, de número 7. Que a gente tem um preconceito ainda hoje de falar o nome, o Odu se chama Odi, é lógico. Sim. Mas a gente ainda tem isso. Não fala esse nome de noite. E é engraçado porque a gente viu os antigos fazerem isso. E eu continuo respeitando, viu? Então, eu também, você não viu? Eu agora? E aí a gente, no meio disso, você vai estudar em alguns momentos, você descobre que esse Odu, por exemplo, é um Odu de sacerdócio. E aí você fala, mas por que não pode falar o nome? Eu entendo. Quando você vai estudando bastante Odu, você entende por que tinha algum tabu. Né? Quando você vai mais profundamente, você entende. Isso aqui era perigoso. Entendeu? Então, mas você ia perguntar por que não pode? Você ia perguntar? Aonde? Nunca. Tá maluco? Nunca. Entendeu? Eu faço coisa até hoje que eu nunca perguntei por que era assim. Essas curiosidades mórbidas não que dava pra ter. Eu vejo hoje, o que é isso? Por que? Eu falei, gente, eu nunca perguntei. E tem hora que eu falo, eu não sei, eu nunca perguntei. Nunca tive coragem. Entendeu? E não era porque minha Rosinha era muito fechada, não. Entendeu? É porque, se ela disse, por que eu ia questionar? Não, tá dito, tá dito.
A gente tem Entendeu? que fazer assim e acabou. Entendeu? E aí, lá se vão nessa história entre a iniciação em 2015 e os 10 anos pra trás, 16 anos. IFA na minha vida foi uma das melhores coisas que eu fiz pra mim. Então, IFA na minha vida é pra mim. Obone é pra mim. O autoconhecimento. É o autoconhecimento. Isso é fantástico. Conhecer o meu lado bom, o meu lado ruim. Saber Entendeu? porque o lado ruim existe. Porque o lado ruim existe e aonde eu tenho que me controlar. Gente, foi no IFA que eu entendi que eu não sabia controlar a minha raiva. E que eu tinha que usar a minha raiva de um jeito positivo. Eu falei, como é que usa a raiva de um jeito positivo, gente? A raiva é forte, ela abre portas. Então usa como motivação para fazer alguma coisa. Eu nunca mais esqueci disso. Eu escutei uma frase uma vez de uma pessoa, você precisa aprender a ouvir. Ouvir conselho é muito positivo. Então, se você tem que ouvir alguém, ouça aquele que foi o psicólogo e psiquiatra dos deuses. Dos deuses. Ele vai conseguir resolver qualquer coisa que você precisar. E aí, eu lembro que um babalaô do rei, eu não lembro o nome, veio um babalaô que tinha até um caroço assim na testa, e ele falou que ia atender só algumas pessoas. E aí o Acalá falou, você quer? Eu falei, eu quero jogar. O homem não falava uma palavra em português. Esse homem foi o dia que eu falei assim, não, IFA existe. IFA existe. Ele contou a minha vida até aquele momento. Ele disse, eu estava tratando de uma depressão. Ele falou da depressão, contando um Itan de Oxum. Uma passagem de Oxum. E ele falou que o marido de Oxum fazia com ela e tal, e que ela foi entristecendo. Tava falando de você. Sim. E aí os fios secaram, as mulheres pararam de fecundar pela tristeza de Oxum. E ela foi até Orumilá para pedir ajuda. E ele falou, fazer bó, fazer bori, e conversava com ela. O que era essa conversa? Porque eu falo de pai de santo, mãe de santo, tem um pouco de tudo, né? A psicologia. É psicólogo, é médico, é um pouco de tudo. Sim, é óbvio, quando a gente vê que o problema não é com a gente encaminha. Fala, isso aqui não é com a gente. Tem que ser honesto. Sim. Inclusive, ensina a ser honesto também. Exatamente. Tem gente que você vê nitidamente que o problema é psiquiátrico. Ah, eu vou fazer um bori que você vai ficar bom, faz seu santo, que você vai ficar ótimo. Não vai. Não, entendeu? Eu cuidei de uma pessoa muitos anos atrás que ela tinha um problema de ver um espírito e aí e todo mundo cismou que tinha que cuidar e essa mulher chegou para fazer de um tudo. E o jogo disse para mim que não, ela era esquizofrênica. É. E aí eu fui junto com ela e o filho dela, que era meu amigo. Faço isso muito. E nós fomos ao psiquiatra. Quando ela começou o tratamento, o psiquiatra falou, olha, eles contaram a história. Falou, olha, o pai de santo que fez isso é muito honesto, além do que eu poderia imaginar. Sim. Aí eu falei, não, o pai de santo é ele. Eu tava do lado. Eu fui ajudar, eu fui acompanhar essa situação toda. Sim. Mas o que eu ia ganhar não, gente, com isso? E eu falo... Poderia dar uma zica, a mulher morrer dentro do quarto de santo. Morrer dentro do quarto de santo, ou então surtar de vez. Pois é, piorar, agravar o problema. Não, eu falo, olha, a gente pode ajudar no processo, mas o problema não é aqui. É isso, A gente pode dar suporte. O problema não é comigo. Como eu dei, como você costuma dar, Você viu isso. Como foi difícil pra gente conseguir ter esse encontro. Eu jogo muito, muito. Todo jogo são é bom. Você sabe disso. Sim. Todo jogo são é bom. A proporção de ebós que eu faço no mês é condizente com o tanto de jogo que eu jogo? Não. Por quê? A maioria dos problemas não é comigo. Não é comigo. Eu explico. Olha, sai um ebó aqui, assim, assim. Mas o problema é com você. O problema é na sua conduta, no seu caráter. Entendeu? O problema é com o psicólogo, o problema é com o psiquiatra, o problema é com o médico, minha filha. O ebó vai até ajudar. Ah, eu sou obrigada? Não. Entendeu? Isso que é o olhar humano, entendeu? É isso, com certeza. Eu tenho rejeição pela palavra obrigação por si só. Eu também não gosto da palavra obrigação. Porque né, a gente faz você ama uma a sua série. família. Você não gosta de sentar numa mesa, comer com a sua família, cantar com a sua família. Então eu não me sinto obrigada. Ter prazer com isso. Exatamente. E eu acho que isso é fantástico. Mano, eu falei, né? A gente fala aqui sobre os patrocinadores.
que eu também não gosto dessa palavra, patrocinador, tá? A gente tem aqui uns parceiros que tornaram esse projeto possível. E viabilizam isso, e eu acho que tem sido algo extremamente positivo para a religião de matriz africana. E essas religiões todas, né, que a gente resume não simplesmente na palavra candomblé, mas enfim, esse é o nosso nicho, mas a gente tem uma série de outras matrizes africanas que nos acompanham, que a gente tem contato, e esses parceiros têm mantido esse projeto possível. Que, como eu disse, tem a Pilão de Ouro, que é do Samuel, a Ilha Axé, do Fernando, a Dr. José Pilintra, que é lá de Osasco, do Eduardo, a Casa São Jorge de Itaquera, que é da Bruna, nossa parceira, e os calçados Onira, que está aí o melhor calçado do Brasil e já está em todas as melhores lojas do ramo há muito tempo. E eu sempre faço questão de agradecer esses parceiros, porque, como eu disse, patrocínio é algo muito mecânico. E essa parceria que tem dado certo, tem levado esse projeto para muita gente ver, para que as pessoas... essa quebra do estigma, sim, que as pessoas possam ver o lado positivo, o lado humano das pessoas. Eu achei muito legal, porque eu vi com meu filho, a gente viu dois... E eu falei assim, nossa, eles estão falando do lado humano aí. E foi isso que me deu vontade de vir. Eu fiz aqui com o Pai Labi. Eu adoro o Pai Labi. A gente sentou aqui para conversar. Nós tivemos um bate-papo e eu falei para ele assim, Pai Labi... Ele deixa a gente calmo só de estar no lugar, Só de estar. Você falou até mais baixo quando ele estava aqui falando. É isso. Você não consegue gritar com ele, né? Não dá pra falar alto perto dele. Mas o Pai Labi é um homem fantástico. E aí a gente conversando, ele vai falando com aquele jeitinho. Meu, não tem como não gostar daquele homem. É meu irmão de fato. Eu adoro o Pai Labi, gente. Adoro. Foi um amor à primeira vista. Meu pai também adorava, minha mãe adora. Mas ele é muito educado. Entendeu? Muito gentil, muito humano. Entendeu? Então é isso, gente. A gente precisa se fortalecer nesse viés. E é isso, ó. Uma coisa que eu achei fantástica, assim, que eu falando com o Pai Labi, que ele disse, ele falou assim, olha, eu entrei, eu aceitei o chamado de Jurumilaifá, e essa coisa toda já era uma tradição da minha família, e uma coisa se juntou com a outra, e a manifestação dessa energia foi incrível. Mas eu tomei por decisão, e abençoou, que eu não iria me tornar babalaô. Eu ia continuar sendo Olorixá. É a mesma coisa comigo. Esse discernimento. E antes dele partir para essa coisa, ele já era amigo, tinha uma amizade monstruosa com o Rei Oboni. Sim. Que é o Jimmy. Sim. Que teve aqui com a gente também. Ai, que maravilhoso. O Jimmy veio aqui, foi meu irmão Carlos de Exu, lá de Minas Gerais, que fez... Que entrevistou ele e assim, aquele homem é inteligente demais. Muito. Então, a gente tem tanta coisa boa, a gente tem tanta coisa maravilhosa dentro das nossas religiosidades, dentro das nossas relações humanas, que as pessoas desperdiçam, deixam passar batido. Exatamente. E perdem tempo em falar da vida de alguém, em ficar ouvindo fofoca porque alguém disse ou deixou de dizer. Eu acho isso simplesmente desagradável. Eu acho que é perder a essência do que é orixá. É isso. Não faz sentido. Porque eu vou dar um boi pro meu santo e daqui a pouco eu tô falando mal do outro e aí minha vida não anda. Será que esse boi não deu certo? Gente. Ou é porque eu estou indo de encontro com um mau caráter? É isso. Porque o boi é uma coisa legal, mas... O santo não tá interessado só no boi. Só no boi, gente. Só o boi, a gente abriu um açougue. Você quer ter uma casa de candomblé, você tem que ter equilíbrio entre uma coisa e outra. Se fosse só por causa da carne, só por causa do boi, então não vamos fazer macumba, vamos fazer churrasco. Exatamente. É mais tranquilo, é mais sossegado, porque é uma puta de uma responsabilidade. A gente lida com a vida das pessoas. Com a vida das pessoas. É isso que eu sempre digo, né? Tem gente que eu tô ali jogando, se eu falar pula do prédio, pula do prédio. É isso daí.
Entendeu? Então, como que é isso? Quando a gente diz um sacerdote, uma sacerdotisa, ele toma uma proporção e se torna formador de opinião, Formador as pessoas não têm ideia do quanto é isso. Formador de opinião. Você fala um negócio e a pessoa muda a opinião dela porque você falou. Exatamente. Eu já vi gente, mudar de time, deixou de torcer para um time porque vai ser um torcer para outro. Então, é coisas que são muito sérias. Muito sérias, muito sérias. E às vezes, quando a gente lida com a formação do caráter da pessoa, a consolidação dessa formação de caráter, é muito perigoso. Se você não estiver 100% centrado com essa responsabilidade, você vai formar maus caráteres. Mau caráter. E assim, dentro do destino da pessoa. Então a gente tá ali com o jogo. Sabe o que a pessoa tem que aprender, o que ela tem que passar, entendeu? Então, por exemplo, trair errado. Mas tem gente que nasceu pra ser amante. É isso. Só vai acontecer isso na vida dela. Como que eu vou julgar essa pessoa? Não tem como julgar. E ela tá feliz e tá tudo bem. Ela não prejudica a vida de ninguém. É isso. Então é isso que eu penso. Você precisa, até para um filho que é seu filho carnal, saber quem ele é. Porque uns nasceram para estudar, outros não. Uns nasceram, como meu filho, mãe, eu não vou precisar de escola. Mãe, pra que eu vou ter escola? Mãe, eu não vou precisar disso. A senhora vai ver. Realmente não precisou. Ave Maria. Entendeu? Então, é óbvio, a gente sempre quer o melhor. A gente sempre quer dar tudo que a gente não teve pra filho. Claro. Mas tem que entender. E aí ele falou, mãe, eu quero ser músico. Eu falei, você tá louco, garoto? Músico não ganha dinheiro? Mas, mãe, eu sou feliz. Eu sou feliz. E aí, quando eu levei ele numa aula experimental, que eu vi a felicidade daquele menino, entendeu? A alegria dele. Ele tinha uma semiparalisia que ninguém percebia do lado esquerdo. E ele tocou com os 4 membros. Eu falei, é isso. Deixa o meu filho ser feliz. Deixa o meu filho ser feliz. E eu acho que isso é uma coisa que algumas pessoas perderam dentro do candomblé. Dentro do candomblé. E eu falo muito isso lá em casa. Eu falo, gente, tudo que você vivencia dentro da casa de candomblé vai mostrar as suas tendências, as suas aptidões. Isso que vai determinar um posto que você venha a ter. Exatamente. Isso que vai determinar um sacerdócio, porque existem vários sacerdócios dentro de uma casa de candomblé. Porque ninguém faz candomblé sozinho. Não. E aí as pessoas não entendem que um Ogã é um sacerdote no nicho dele. Sim. Uma Eké é uma sacerdotisa. E tantos outros postos que acontecem dentro de tantos rituais. Essa mini África que é uma casa de candomblé, que as pessoas não conseguem entender. E eu acho que se perde um pouquinho disso com o passar do tempo. Vai. Mas que bom. Que bom que eu acho que tá vindo uma nova leva aí que tá voltando isso. Ah, eu espero. Que tá recuperando isso. Então vamos. Eu ainda tenho fé. Eu ainda tenho fé. Mano, eu não tenho como descrever o prazer de te receber aqui. Ah, eu que fiquei lisonjeada. Eu falei, gente, será que eu mereço esse negócio aí? Eu quero só agradecer de verdade. E declarar aqui publicamente de que uma coisa que você já sabe. Você pode contar comigo e a minha família pro que der e que vier. Nós vamos estar juntos. Idem. Tá? Então, para alguns já está tudo programado, nós vamos para lá. Vamos. Quando tiver o aviso, nós vamos lá. Quando puder, vamos lá bater palma, vamos cantar pé furé, dançar junto. Vamos, porque era assim que o patrão era comigo. Era assim. E aí a gente não pode deixar essa peteca cair. Mas não vou, prometi para ele, não vou. E eu amo ser desafiada, Edson. Eu sou Adoro. de Xangô. Quando você não vai conseguir, quer ver? Aí como diz meu pai, pera ainda. Pera ainda. Espera ainda já trouxe pra minha vida. Entendeu? E aí eu falo, acabou de me ajudar. Acabou de ajudar. Acabou de me ajudar. E eu vou com muita humildade, entendeu? Porque aquilo que eu falei, candomblé a gente não faz sozinho. Mas assim, com essa identificação. Perfeito. Com essa identificação. Eu não vou ser meu pai. Meu pai era Tonhão, de Ogum, um homem de 75 anos. Eu sou Emanuela, uma mulher de Xangô com 41 anos. Não tem como ser igual. Não. O preceito, o processo vai ser o mesmo.
Mas é outra origem. A direção é outra coisa. As particularidades e peculiaridades de cada origem é o que nos faz indivíduos. Então não tem como você pode replicar exatamente a mesma palavra. A entonação da voz vai ser diferente. Entendeu? O que você escuta, porque o ouvido fala que é uma coisa de louco, né? Você escuta uma coisa e fala, mas eu jurei que era isso, não era. Mas e meu pai corrigia muito isso, né? Porque eu sou meio surda, o meu Oxóssi. Eu sou um pouco surda. O meu Oxóssi é ótimo. O meu Oxóssi é casado com o Obá. Mas é verdade. E eu carreguei 2 quelê, né? Então, o Xangô e o Oxóssi. Nossa senhora. Mas sou surdo mesmo, de verdade. E aí meu pai, Manuela, você não escutou? E ele pegava no pé, mas igual a ele, desculpa. Não vai ter. Aquele jeito, você viu que o candomblé do meu pai era um ritmo diferente. O jeito que ele cantava, totalmente diferente. Não tô falando que é melhor, ou que ele sabia mais. Não, só era diferente. Só era diferente? Só era diferente. Era o particular dele. É o particular dele. Era a influência da Ori dele sobre aquele ritual. Exatamente. Era a impressão, né? Essa a impressão coisa digital. Da impressão. E é isso, gente. Só espero que todo mundo respeite essa nova impressão. E vamos seguir. É o Ipori. Mas eles vão um dia saber o que é isso. Eu sou do mal também, né? Não. Manu, faça suas considerações finais. Só queria agradecer, ter a oportunidade de falar do minha mãe Rosinha, porque eu acho que ela não teve o devido respeito, ou lugar, reconhecimento aqui em São Paulo. Meu Deus do céu. E por ela também. Eu vou honrar tudo isso por ela. Achei. Entendeu? Porque ela me fez forte. Entendeu? Ela falou, você tem que ser firme. E assim você. E assim a gente vai. Chorando e fazendo. Vamos chorando e vamos fazendo. E vambora. Meu, obrigado de verdade. Eu que agradeço, meu amor. Agradeço. Achei. Beijão.